benção demais. Hoje tivemos um culto abençoado de manhã. Agora à tarde eu estive lá em Curitiba fazendo um casamento, benção demais. Corri de volta e agora estamos aí no culto. E eu sei que Deus tem algo preparado, como foi de manhã, de tarde também Deus tocou no coração lá. E hoje à noite Deus tem algo preparado para a nossa vida. Para começar aqui, irmão. Vai começar hoje. Mas tem mais depois lá na célula. Amém? Tem umas mulheres aí que estão vindo do retiro. Viu? Tudo cansadinha. Até o saiu fraquinho, né? Retiro é assim mesmo, irmão. Retiro não dorme tarde, acorda cedo, né? Correria. Aí você fala, retira. Mas estão aqui no culto. Amém? Vamos aplaudir essas guerreiras, estão no retiro, estão aí. Glória a Deus. Porque dormir no culto não é pecado, né, irmão? É pecado dormir no culto? Já sabe, né? Já tem lá o meme. Pecado é não vir. Estou cansado, estou meio dormindo, mas estou aqui. Estamos aqui, firme com Jesus. Amém? Não frouxamos a guaiaca, como diz o gaúchão. Mas vamos lá, o que interessa. Pega a tua Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis, não me perdoe. Eu vou fazer o casamento de novo, irmão. Aqui, ó, já estou fazendo o casamento de novo. É livro de Romanos, capítulo 8. Quando vê. Tem alguém que quer casar já hoje? Aproveita, já estou no espírito aí, ó. Aí, ó, tem alguém aí que está. Eu acho que Deus está falando aí. Deus está dando a dica. Ai, meu Deus, acho que eu também estou cansado, irmão, mas estou aqui. O livro de Romanos, capítulo 8. Versículo de número 31. Aí. Glória a Deus. Estou felizão aí que Deus está fazendo na nossa igreja, através da nossa igreja. Cadê o irmão Alessandro? Irmão Alessandro, nosso líder do Ministério de Louvor. Nós podemos fazer uma oração hoje, irmão Alessandro, né? Pessoal do Louvor, o que o senhor acha? Está tudo acertado lá, tudo redondinho, tudo arrumadinho? Dá para fazer? Dá para dar o start? Tem cara que se escondeu já. Tem um cara que está lá atrás assim, graças a Deus, Deus tem derramado uma unção de multiplicação na nossa igreja. Não estou falando de quantidade. Estou falando da unção de Deus, de trazer vida e multiplicar vida. A vida de Deus sobre a nossa vida. E daí nós multiplicando esta vida em outras vidas, que multiplicam e alcançam outras vidas, e multiplicam e alcançam outras vidas. E essa unção de multiplicação está se revelando aí nos nossos ministérios, glória a Deus. Cadê a mulherada da dança? Levanta a mão e quero ver. Só quem dança para Jesus aí. Está crescendo, tem mais gente entrando e vindo. Até a comunicação está crescendo, né, Ju? Olha lá, ó, multiplicando a Júlia, glória a Deus, é a unção da multiplicação. E agora essa unção alcançou nosso ministério de louvor. Graças a Deus, bastante, né? Está crescendo bastante. Com o irmão Alessandro nós tivemos um direcionamento de Deus, nós vamos multiplicar o nosso ministério de louvor. Hoje era 1 ou 2 aqui? Hoje era o 2. Aqui, hoje era o grupo 2. Agora tem um outro grupo que é o grupo 1. Agora não é nós vamos ter dois grupos de louvor aqui na igreja. Graças a Deus está multiplicando, está crescendo. E Deus está abençoando e vai ser top demais. E depois eu quero orar sobre isso. Orar sobre esse processo. Porque eu tenho certeza que é um processo de Deus. Que Deus está trabalhando e trazendo na nossa igreja. Os 2 primeiros, irmão. Só os 2 primeiros. Dos 20 que vai ter aí, né? Amém, glória a Deus. Vai dar um trabalho largado, mas é bom trabalhar para Jesus. Amém? Depois que eu falei bastante, já achou, né? Romanos 8,31, né? Ou ficou aí? Quem está no aplicativo foi mais rápido. Romanos 8,31, eu tenho certeza que você já ouviu muito essa mensagem, conhece bem essa palavra, que todo mundo busca, em momentos difíceis. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, oh glória, se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Não precisa nem pregar mais, né, irmão? Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, revela a nós o teu querer, a tua vontade. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Vem calar no nosso coração o teu desejo. Ensina-nos, Deus, e aprenderemos. Nós não apenas queremos, nós precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos a ti. Amém. Amém? Pode se assentar, irmão. Se Deus é por nós, dá para ser melhor, irmão. Vamos ver se a gente, eu tô, não sei se você percebeu, tô meio fanhinho ainda, né? Uma sinusitezinha, eu acho que é, sei lá. Alguma ite, sinusite, renite. Uns dias tá meio judiandinho, mas eu vou melhorar um pouquinho agora. Vou caprichar para você caprichar comigo. Vamos lá? 3, 4. Se Deus é por nós, oh, glória a Deus. A minha mãe, ela conta que no início da vida dela, quando Jesus fez um milagre na vida dela, curou ela de um câncer no esôfago, tinha um médico que atendia ela, e um dia ela foi conversar com o médico, e conversando com o médico, ela deixou as chaves do carro em cima da mesa do médico, e ela tinha um chaveirinho, e o chaveiro era esse versículo bíblico. E quando o médico olhou e leu este versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela disse que ele foi impactado naquele momento, inclusive porque ele estava trazendo para ela, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque o diagnóstico que ele tinha dado corretamente, o diagnóstico que ele tinha investigado corretamente, mudou. E ele estava ali dando para ela o resultado ou a notícia de que ela já não tinha mais nada daquele diagnóstico antigo, ela estava curada. Então ela conta que ele deixou e ela falou de Jesus para ele, muitos anos atrás, já não é vivo mais ele. Mas é a palavra de Deus que é impactante. É a palavra de Deus que, mesmo sem entender às vezes, mesmo sem compreender às vezes, nós nos apegamos nela numa esperança, numa expectativa que também não compreendemos de onde vem. Porque mesmo as pessoas que não têm contato de relacionamento com Deus, mesmo as pessoas que por vezes até mesmo desprezam a Deus, a sua palavra, em determinados momentos da vida, quando se deparam com algo vindo de Deus, da parte de Deus, através da sua palavra, move nos seus corações. Eles se movem porque não tem como negar que há algo extraordinário e sobrenatural na palavra de Deus. A Bíblia é sobrenatural.
A Bíblia não é um livro natural, ela é a palavra de Deus, expressa a vontade de Deus expressa. E é por isso que às vezes o mundo, a humanidade, nesta maluquice, nessa doideira, nessa corrida de rebeldia, de rebelião contra Deus, não sabe às vezes exatamente o que fazer com a Bíblia. Eles querem negá-la, querem deixá-la, querem não aceitar, mas ao mesmo tempo ela é apaixonante. Mesmo aqueles que se julgam às vezes ateus, eles citam palavras, citam momentos, trechos da palavra de Deus em suas falas, tendo isso como uma verdade, porque é inegável a verdade que está posta, está colocada. É perceptível que a Bíblia tem algo extraordinário. E é aqui na Bíblia, e este texto como alguns outros, em que nós por vezes buscamos refúgio em Deus, mesmo às vezes sem entender, mesmo às vezes sem compreender a integralidade do texto, daquilo que está colocado, daquilo que está posto por Deus através do Espírito Santo que inspirou o escritor que escreveu. Às vezes, sem entender, nós somos levados a citar trechos da Bíblia, ou decorá-los e citá-los, na expectativa de que eles criem um ambiente diferente daqueles que estamos vivendo, ou que funcionem de alguma forma mística, sobrenatural, porque entendemos que é sobrenatural, mas não compreendemos exatamente como é, e então, em alguns momentos, nós podemos estar usando a palavra de Deus da forma errada, com todo o potencial que ela tem, com toda a verdade que ela carrega. Nós podemos às vezes usá-la de uma maneira errada, porque vemos a Bíblia como quem vê um livro de magia. É como se a Bíblia fosse um livro de palavras mágicas. Algumas palavras mágicas que, se recitadas, e alguns dizem, se recitar com fé. Se você recitar um texto bíblico, se você decorar e falar, então, pode ser que as coisas, então ela vai funcionar. E porque nós não entendemos bem, percebemos que tem algo sobrenatural, percebemos que ela funciona mesmo, é a palavra de Deus, mas não sabemos como agir e como usar, usamos a palavra de Deus como quem usa algumas palavras mágicas. É como um abracadabra. É como, nem sei se tem ainda, mas antigamente usava, né, o simsalabim. Nunca fui bruxo, irmão, não sei as palavras de bruxaria. Se alguém sabe aí, também não fale. Como uma palavra mágica, o nome de Jesus. Ah, mas eu vou fazer, mas em nome de Jesus. Como se eu apenas recitasse isso. Se eu apenas falasse a palavra, então agora vai acontecer algo extraordinário e sobrenatural, porque eu falei em nome de Jesus, eu falei a palavra. E não entendemos que a Bíblia, ela é um livro que precisa ser entendido. É um livro que precisa ser muito mais do que lido apenas, e conhecido e decorado. Ele precisa ser aplicado na minha vida. E é por isso que ela mesma nos instrui a adquirir o conhecimento. Ela mesma nos instrui a meditar neste livro de dia e de noite, para que ele possa ter a verdadeira função que a gente espera, que a gente lê aqui e espera, porque o que Paulo está dizendo aqui, irmão, é extraordinário. Ora, se Deus é por nós, todo o resto não interessa. Paulo está falando de uma segurança extraordinária em ter Deus do nosso lado. Ele está falando que se Deus está do nosso lado, então nada, e ele dá alguns exemplos, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre o presente, o porvir, a altura, a profundidade, e ele fala das coisas terrenas, das sobrenaturais. Ele disse, não há nada, se Deus é por nós, não tem nada poderá nos separar do amor de Deus.
Nada poderá nos separar de Jesus, nada nos tirará de perto dele, nada nos vencerá, nada nos subjugará. Se Deus é por nós, então está feito, está ganho. É uma palavra de segurança extraordinária. É uma palavra de segurança que tem que encher o nosso coração de fé, de coragem, de alegria. E dizer, não, mas se Deus é comigo, se Deus está comigo, e quando Deus está comigo, então o pecado é extirpado. O pecado não pode mais me dominar. Se Deus está comigo, o mar vai se abrir. Se Deus está conosco, o pão vai cair do céu. As aves nos alimentarão lá no deserto. Se Deus está comigo, o deserto, o lugar de morte, virará um império da vida, porque Deus faz florescer a vida nas areias do deserto. Se Deus está comigo, nós andaremos por sobre as águas se o mar não se abrir. Se Deus está comigo, se Deus é por nós, então nada nem ninguém poderá nos resistir. É isso que Paulo está dizendo. Se Deus é por nós, então acabou para o resto. Se Deus é por nós, então podemos ter esperança. Se Deus é por nós, então podemos entrar nos caminhos. Se Deus é por nós, podemos descer ao vale, enfrentar o gigante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas olha aqui, irmão, às vezes parece que a gente olha a palavra de Deus e a Bíblia, e ela é um livro bonito, e como eu disse no início, a gente entende que tem alguma coisa diferente. Tem gente que tem medo até da Bíblia, né? Mas tem alguma coisa diferente e a gente não sabe como usar. Alguns chegam em casa, deixam a Bíblia aberta lá no Salmo, né? Salmo 91, Salmo 23, Salmo, a gente escolhe alguns e deixa lá a Bíblia aberta para os anjos ler, porque ele mesmo não lê. Passar algum anjo aqui que leia. Deixa a Bíblia aberta lá, se o capeta vir aqui, ele vai ver que na minha casa tem uma Bíblia aberta. Ele vai ler alguns versículos. Talvez nem vai ler porque ele sabe decor bastante coisa. Quando nós não entendemos e olhamos a Bíblia e não compreendemos o que Deus está falando. E aqui, irmão, às vezes nem é preciso de um grau elevado de espiritualidade para compreender. Por vezes a gente só precisa ler a palavra de Deus e ter um pouquinho só, de atenção para interpretar um texto. Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, nós temos essa garantia. Se Deus é por nós, nós temos todos esses benefícios. Nós não podemos nos esquecer que é aqui, dado já de início, uma condicionante. Porque ele diz se. E tão somente se. E apenas se Deus estiver a nosso favor. Se Deus é por nós, mas agora a pergunta que fica, será que de fato Deus é por nós? Será que de fato nós temos este favor? Porque se Deus é por nós, o que Paulo diz aqui é verdade. Não há prazer maior, não há esperança maior, não há desejo melhor do que ter Deus do meu lado, de que caminhar com Deus. Não há certeza maior de vitória do que aquela que Deus me proporciona quando Ele está do meu lado. Mas a Bíblia diz, Ele disse, é só se. Se Deus é por nós. Porque se Ele não está a nosso favor, então a situação é diferente. Então, se Deus não está do meu lado, então as coisas não acontecem. Olha aqui, meu irmão. É por isso que às vezes a Bíblia parece só um livro bonito, com histórias bonitas e promessas desejáveis, que não se realizam e não se concretizam na nossa vida. É por isso que às vezes a gente olha para a Bíblia, lê a Bíblia, acha lindo, se emociona e fica pensando, às vezes talvez dizendo assim, se isso fosse uma verdade na minha vida.
Ah, se isso acontecesse mesmo. Ah, se fosse real. Ah, se esta palavra, Deus é comigo, então nada pode me segurar. Ah, porque às vezes parece que não funciona. Porque às vezes parece que não dá certo. É uma palavra bonita, é uma promessa desejável, é um livro extraordinário, um livro sobrenatural, eu sei, eu acredito, mas não acontece. Por que não acontece? E é sobre isso que eu quero falar, bem rapidinho. Por que é que às vezes parece que Deus não está ao meu favor? Porque a Bíblia não é um livro de mentiras. A Bíblia é um livro de verdades. E se porventura as coisas não estão acontecendo, e se porventura a vitória não está chegando, e se porventura eu não estou rompendo, e se porventura eu tenho certeza, irmão, Deus não está com as suas mãos encolhidas. A Bíblia diz que Deus está sempre com as suas mãos estendidas para abençoar. Mas é importante que a gente entenda a palavra de Deus, a gente entenda o próprio Deus. Paulo está dizendo: se Deus estiver do teu lado, não é impossível. Mas é preciso garantir de que Deus esteja do meu lado. É preciso ter certeza de que Deus estará na minha jornada. E uma das primeiras coisas que a gente precisa estar atento e olhar, para compreender e ter certeza de que Deus está do nosso lado, é entender que o nosso Deus é um Deus fiel à sua palavra. A primeira coisa, irmão, bem básico, ou pelo menos deveria ser algo bem básico, porque a própria Bíblia diz isso de maneira expressa. Deus é zeloso pela sua palavra para cumpri-la. Ele é um Deus zeloso que guarda a sua palavra. Ele é um Deus zeloso que não vai contra a sua palavra. Deus nunca fará nada ou fará alguma coisa que afronte aquilo que consta na sua palavra. Então a primeira regra para a gente entender e saber se Deus está ou não está ao nosso favor é olhar para a palavra. É olhar o que está escrito na palavra. Porque todas as vezes que o meu caminho confronta ou afronta valores e princípios da palavra de Deus, todo o resto não interessa mais. Porque Deus não entra numa jornada de afronta à sua palavra. É quando nós olhamos para nossos desejos, nossas vontades, e às vezes olhamos para a palavra de Deus, e numa atitude de displicência talvez, a gente conhecendo a palavra, a Bíblia diz assim: mas enquanto você está ali, a Bíblia diz assim, Deus está contigo. Só que quando entra o mais, Deus deixa o caminho, porque o mais já está me levando na contramão daquilo que a palavra de Deus coloca para mim como regra. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e conduta. A fé que dirige os nossos pensamentos e a conduta que é a fé colocada em ação. Por vezes, se aquilo que fazemos ou naquilo que estamos envolvidos, ou aquilo que estamos buscando fere princípios da palavra de Deus, Deus não estará junto, irmão. Aí não adianta falar. Daí não adianta ler, não adianta. Ah, mas se Deus é, quem ser? Porque a gente gosta só dessa outra parte, né? A gente quer ser condicionante. Se Deus é por mim, eu não sei. Mas quem será contra mim? Eu sou crente. Mas eu sou membro da igreja, eu vou na célula. Mas às vezes nós nos levantamos em rebeldia à palavra de Deus e esperamos que Ele esteja conosco nessa atitude de rebelião. Nos levantamos em rebeldia aos valores da palavra de Deus, porque estamos já o nosso coração às vezes corrompidos, desejosos.
E precisamos abrir mão um pouco. E esperamos que Deus lute a nosso favor. E é o momento em que nós vamos sozinhos. É nesse momento em que Deus não está nem aí para o tempo de Bíblia que a gente tem. É nessa hora que não importa até o nível de conhecimento, porque conhecer não garante nada, irmão. Conhecer a Bíblia não garante nada. Porque se conhecimento apenas resolvesse alguma coisa, o diabo era o melhor de todos nós. Ninguém conhece a Bíblia que nem Satanás. Aliás, nós conhecemos o mais erudito teólogo. Para conhecer a palavra de Deus, ele teve que estudar muito. Satanás não estudou, ele viveu. Algumas histórias da Bíblia ele participou, ele sabe de detalhes que não estão escritos. Ele estava lá presente. Portanto, apenas o conhecimento não resolve nada se nós não aplicarmos isso na nossa vida. Se nós não tivermos uma vida ou buscarmos ter uma vida andando na fidelidade à palavra de Deus, aos princípios e valores da palavra de Deus. É por isso que Deus disse para Josué: medita no livro desta lei, não te desvie dele, nem para um lado nem para o outro. Não saia para lá, continua firmado os teus pés na rocha. Deus é fiel à sua palavra, e Ele não afrontará a palavra que Ele mesmo deu. Se Deus é por nós, ou melhor, podemos agora já começar a inverter. Se nós somos fiéis à palavra, se obedecemos princípios, se cultivamos valores, se estamos em Deus porque Ele é fiel à sua palavra, então quem será contra nós? Aí de verdade podemos bater no peito e dizer agora: quem será? Porque quando eu estou defendendo e aplicando na minha vida os princípios e valores da palavra de Deus, fugir do pecado, nós conhecemos todo dia, a gente lê. Quando a gente começa a se aplicar, a guardar no nosso coração, como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas por vezes desprezamos os valores, desprezamos a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo em uma sociedade da relatividade. Já chama-se nos dias de hoje a sociedade líquida. Tudo é relativo. Até as verdades que eram impensadas de serem questionadas, inquestionáveis, estão questionando. A ciência é questionada, a biologia é questionada. Aquilo que é uma verdade dada e colocada, um fato colocado, é questionado. E estão tentando substituir apenas por uma ideia, substituir apenas por um desejo, por uma vontade, numa condição maluca, doida, em que a ilusão prevalece sobre a razão, sobre a verdade. E nessa construção da relatividade, onde tudo é relativo, o homem está tentando também relativizar as verdades bíblicas do Evangelho de Cristo. Mas agora mudou um pouco. Mas a sociedade mudou, é verdade. Mas os tempos mudaram, a parede da igreja até ficou preta. Verdade, mudou. Mas a palavra de Deus permanece sendo o que ela é e permanece para sempre. A sociedade que quer relativizar a palavra, e nós às vezes vamos andando relativizando. É pecado, mas nos dias atuais está tão perdido o mundo que um pecadinho nem vai fazer diferença. Pergunta para a palavra, pergunta para Deus. O Deus que é santo, santo, santo. Aquele que o livro de Hebreus diz que era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós queremos relativizar as verdades bíblicas,
ajustar as verdades bíblicas às nossas vontades, ajustar as verdades bíblicas aos nossos desejos. Nós queremos construir um meio evangelho. Não sabemos que a Bíblia diz que Deus não faz remendo novo em roupa velha. Não faz, e está assim de gente buscando só um remendinho ainda, buscando só um consertinho. Ah, Deus, eu quero que o Senhor conserte o meu casamento. É um buraquinho que eu tenho aqui. Arruma o meu marido, arruma a minha esposa, conserta os meus filhos. E Deus diz: eu quero coração dobrado, espírito quebrantado, eu quero rendição, eu quero confissão de pecados. Ah, não, Deus, eu só quero que o Senhor resolva o meu problema no meu casamento. Eu não quero muito compromisso. Eu não quero deixar este pecadinho de estimação. Eu não tenho muitos defeitos, é só esse aqui, meu queridinho. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos alerta dizendo: seja santo, sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Santidade é um mandamento. Santidade é um dos princípios, dos valores do reino de Deus. Santidade, a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós olhamos para a Bíblia e queremos viver a nossa vida de qualquer jeito, relativizando o Evangelho, fugindo das verdades do Evangelho. E então queremos recitar um texto e dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, Deus não compactua com o pecado. Deus não anda junto com esse negócio. Deus não vai contra a sua palavra. Se Deus é por nós, ou melhor, se nós estamos em Deus, andando em fidelidade à sua palavra, então nós podemos nos levantar e dizer: verdadeiramente, quem será contra nós? Não estou falando de perfeição, meu irmão. Todos nós somos pecadores. Todos precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus, e falamos sobre isso na semana passada. Mas eu estou falando de pessoas que não protestam contra o pecado. Quando nós não rejeitamos mais o pecado e o aceitamos na nossa vida e na nossa casa, e não lutamos contra o pecado, e não rejeitamos o pecado, nos acostumamos com ele, aceitamos ele de bom grado. Quando já não nos arrependemos mais. Fidelidade à palavra. A segunda coisa que nós precisamos estar atentos é o compromisso de Deus com Ele mesmo. Olha aqui, ó, Deus não deixará a sua justiça para nos acompanhar em caminhos de injustiça. Deus está sempre do lado da justiça, não importa quem seja o injustiçado. Preste atenção. Às vezes a gente não conhece a Deus. A gente pensa que Deus é como os nossos pais. Eu de manhã não falei, mas vou falar agora. Pensa que Deus é que nem o nosso pai, a nossa mãe, que acobertava os nossos erros, que ia lá brigar com o vizinho. A gente fazia molecagem, traquinagem, os vizinhos brigavam, a mãe ia lá e brigava com o vizinho. Sabia que o filho estava errado, mas ia lá e defendia. E a gente gostava, porque é bom quando alguém defende a gente, mesmo a gente está errado. Meu pai, vou chamar meu pai, vou chamar minha mãe. Pensa que Deus é como um amigo nosso. As nossas amizades, nossos amigos que acobertam as nossas malandragens, os nossos erros. Porque a gente cobra dos amigos, não é? Amigo que é amigo, não pode ser X9, dedo duro. O amigo tem que me ajudar na minha mentira. Ele ajuda a enganar o pai, ajuda a enganar a mãe, amigo que é amigo, a gente cobra dos amigos. Fidelidade à luz do mundo. E às vezes o nosso coração, que a Bíblia diz que é corrupto, extremamente corrupto. As nossas amizades, elas têm que se corromper conosco. Você tem que me defender. Você é o meu amigo. Você é o meu pai, a minha mãe. Você tem que estar do meu lado. Se eu estou certo ou estou errado, não interessa. Fica do meu lado. Nós somos da mesma gangue. A gangue dos play.
Yeah. Já chega lá. É tudo nosso. Tem que me defender. Porque a gente acha que Deus é assim. Que a gente vai fazer errado e vai dizer: Deus, vem me salvar aqui. Faça a justiça. Deus não faz justiça, irmão, do nosso jeito. A justiça de Deus é do jeito dele. Deus é extremamente justo e incorruptível. Ele sempre estará do lado daquilo que é justo, não importa quem seja o injustiçado. Mas a gente às vezes pensa que porque é crente, nós somos peixinho de Jesus. No exército chamava de peixinho, né? O cara tinha peixada. A empresa tem também os peixada, né? É amigo do chefe, amigo do não sei o que lá, é o mais queridinho, é o peixinho. Aquele lá tem tudo de bom e de melhor para ele. E a gente às vezes pensa que é peixinho de Jesus. Não, eu sou crente. Eu vou na igreja, eu toco, eu canto, eu danço, eu viro pirueta. Eu falo em língua estranha, eu prego, e eu falo, e Deus me usa, e eu sou usado por Deus, e Deus traz revelação, e eu oro e o demônio vai embora, e eu estou cheio do óleo, estou canela de fogo, fui para o retiro, estou sapatinho de fogo. E a gente acha que, agora porque a gente está tudo isso assim, agora Deus vai defender a minha traquinagem. Agora eu vou errar contra o irmão. Agora eu vou pecar contra o irmão. Eu vou ofendê-lo de alguma forma. Eu vou fazer algo errado. Mas na hora da justiça, Deus, não, Deus, tem que proteger eu, Deus. Aquele miserável nem crente é. Está lá na empresa. Pecador, tudo errado que a gente é. Comete um erro, comete um engano, faz algo errado. E depois quer clamar a Deus: oh Deus, me defenda, me defenda. Meu irmão, nessa aí você está sozinho. Quando tem justiça, Deus, Ele sempre defenderá o lado da justiça. Não importa quem é o injustiçado, aprenda quem é o Deus que nós servimos. Não adianta entrar depois na empresa ou em qualquer lugar com o versículo na ponta da língua recitando: mas se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele vai ver que ele se levantou contra o ungido do Senhor. Se enganou. Está sozinho. Porque Deus, Ele não trabalha em favor da injustiça em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, irmão. Então, antes de entrar numa luta, antes de entrar numa guerra, antes de entrar em alguma contenda, tenha a certeza de que você está andando ou lutando na justiça, porque Deus defende aquilo que é justo. Mas se estiver, meu irmão, andando na justiça e buscando por aquilo que é justo, pode levantar a tua cabeça, pode encher o teu coração de esperança. Olhe para a palavra de Deus, porque inspirado pelo Espírito Santo foi que Paulo escreveu aos Romanos dizendo: mas se Deus é por mim, então quem será contra mim? A causa será ganha, a justiça será feita, porque Deus, Ele é um Deus justo. Não importa o tamanho do meu inimigo, não importa o tamanho do meu problema, não importa o tamanho da situação que está vindo contra mim, se Deus é por mim, então quem será, quem poderá me resistir? Se Deus é por mim. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, quero que o senhor ore por mim, estou com um problema lá na empresa. Eu vou orar, o que é? Nós estávamos num determinado momento de oração aqui na igreja, faz tempo, muitos anos. E ele todo crentão, tinha orado, sentido a presença de Deus. Olha como a gente é, né? Tinha sentido a presença de Deus, foi um culto top de oração, assim, de presença de Deus, maravilhosa. Eu, pastor, eu quero que o senhor ore por mim.
cheião assim, né? Sabe quando aquela gente, às vezes parece que está tão cheio que fala até com a boca cheia de ar assim? Ô pastor, claro que ora por mim. A gente fica se sentindo assim. E eu falei, o que é, rapaz? Vou orar. E ele falou assim, eu tenho uma causa lá na empresa. Eu quero a justiça de Deus nesse negócio. Sabe, irmão, Deus falou no meu coração, eu senti. Eu estava orando também. Eu senti, não estava legal, não encaixou. E eu ainda falei, irmão, você tem certeza, irmão? Eu senti, não estava legal. Você tem certeza? Pastor, eu tenho. Eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo lá. Eu falei para ele, mas se você quiser que eu ore, eu vou orar, mas Deus vai fazer justiça. Falei para ele, e pode ser que a justiça não te favoreça. Pode ser que a justiça não esteja do teu lado. Não, pastor, só estou te avisando. Senti no meu coração. Você quer que eu ore? Você quer a justiça? Ou quer que Deus te ajude a resolver essa situação e te faça entender o que está acontecendo? Irmão, sabia que às vezes a gente tem que ter cuidado do que a gente pede para Deus? Porque Ele pode estar disposto a fazer. Você tem que ter cuidado do que pede. E eu orei. E passou uns dias, ele foi mandado embora, justa causa. Porque ele estava falhando na empresa, com as suas atividades. Ele estava falhando, ele se achava, porque ele, sei lá, né, o peixinho de Jesus, e um supervisor, um ímpio. A gente tem essa mania de achar que ímpio não merece justiça. Não sei porque a gente acha que a gente merece. Mas Deus, Ele é justo, não importa por quem merece ou quem não merece. Ele é justo porque Ele é justiça, Ele é justo. Então Deus não vai contra, Deus não deixará a sua justiça para nos acompanhar em caminhos de injustiça. E é nessas batalhas que às vezes a gente entra recitando o texto bíblico e fica sozinho. Entra chamando Deus para a guerra e Ele não vai. Chama Deus para a batalha e Ele não participa. Porque Ele não é um Deus de injustiça. E para encerrar aqui, já indo para o final, para você já ir relaxando. A terceira coisa, é preciso ter entendimento se nós estamos comprometidos com os planos de Deus na nossa vida. Se estamos comprometidos com os planos de Deus, então Ele com certeza estará pelejando ao nosso lado. Mas quando buscamos prevalecer nossos próprios desejos, podemos estar em uma jornada de solidão. Plano de Deus, irmão. Olha aqui. Olha, uma ilusão tão grande que nós vivemos, a humanidade vive, as pessoas vivem, nós nos enganamos. Uma ilusão tão grande achando que plano de Deus é algo a ver com ministério. Quando fala que Deus tem um plano na tua vida, tem gente que pensa que agora vou ter que pregar. Acha que plano de Deus tem a ver com alguma coisa que Deus quer nos entregar para a gente fazer, é trabalho. Plano de Deus igual trabalho. Deus tem um plano na tua vida, agora vai achar para vai esquentar para o meu lado. Deus tem um plano. Não, irmão, o plano de Deus, o maior plano, aquele que interessa, o que é de verdade, é o grande plano de salvação que Jesus mesmo disse, quando Ele falou, o Filho do Homem veio para buscar e resgatar aquele que estava perdido. Esse é o grande plano, esse é o verdadeiro plano. O plano de Deus de mandar o seu Filho morrer numa cruz, pagar o preço pelos nossos pecados, para nos levar a morar com Ele mais uma vez. Esse é o plano. Um homem que pecou, que estava destituído da graça, da glória de Deus, o plano é levar, é trazer de volta a originalidade, é levar de volta ao plano original. Eu preciso entender se eu estou comprometido com este plano. Não o quanto eu estou fazendo
não o quanto eu estou contribuindo, mas quanto eu aceitei o plano de salvação de Deus na minha vida. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando não queremos ou rejeitamos o plano de salvação, quando rejeitamos a morte, o sacrifício de Jesus, quando rejeitamos o lugar que Ele nos deu, quando rejeitamos o plano de Deus, não adianta recitar as palavras bíblicas, porque é só se Deus é por mim. Se eu estou no plano, então Deus é por mim. Se eu estou andando no caminho da salvação, que é Jesus, se eu estou buscando, se eu estou caminhando, então Deus é por mim. Se eu não faço parte do plano, Deus não me deixou, mas eu escolhi não tê-lo do meu lado. Eu escolhi não tê-lo na minha vida. Eu escolhi não tê-lo na minha casa. Eu escolhi não tê-lo nas minhas batalhas. Eu escolhi deixá-lo sozinho, deixá-lo longe de mim. Eu escolhi caminhar sozinho. Então não adianta, quando a chapa esquentar, abrir a Bíblia e dizer: mas se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Você está sozinho. Foi uma escolha. Comprometimento. Se estamos comprometidos com os planos de Deus, então Ele com certeza estará pelejando ao nosso lado. Porque olha aqui, irmão, é bem verdade que tem momentos na nossa vida cristã, é bem verdade que tem momentos na nossa caminhada com Jesus, a gente passa por lutas, dificuldades, perseguições, frustrações, desespero. O caminho é estreito, é difícil. Mas se estamos andando no caminho estreito e difícil, mesmo no dia mais difícil, olhe, coloque os teus olhos na palavra de Deus. Não apenas leia, mas entenda, compreenda. Coloque no teu coração. Levanta a tua cabeça, respira e diga: mas se Deus é por mim, então quem será contra mim? Então é de verdade, podemos às vezes não sentir Deus ao nosso lado, mas a sua palavra nos garante. É a hora em que a palavra de Deus se sobrepõe até mesmo aos meus sentimentos. A verdade se coloca acima até daquilo que eu penso, do que eu sou, do que eu entendo. Porque se Deus é por mim, Paulo disse no livro de Romanos: nada, nem altura, nem profundidade, nem o pecado, nada poderá me separar. Se este Deus, ele disse, que nos ama intencionalmente, se este Deus com todo este poder, se este Deus que tem solução para tudo, se este Deus que não mede esforços para nada, se este Deus está intencionalmente a nosso favor, se este Deus está com desejo de fazer algo a nosso favor, então quem poderá nos resistir? Quem poderá nos resistir? Porque se Deus é por nós, então quem será contra nós? Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus.